Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você comprou um carro 0 km e esse carro vive mais na concessionária do que na sua garagem? Então esse vídeo é para você. Pessoal, tenho acompanhado o caso do Eduardo Hazuki, dono do canal Backstage. O Eduardo é um jovem lá de Campo Grande, ele tem um canal no YouTube e ele faz conteúdo automotivo. Ele comprou uma BMW M5 de 700 mil reais e desde que ele tirou esse carro da concessionária, esse carro vem dando problemas. Pelo que eu acompanho, primeiro começou com um problema na tração integral. Ele desativava a tração integral e passava a tração traseira do nada, sozinho. Depois, ele teve o último problema, que foi no controle de largada do carro. Ele utilizou o sistema e quando ele levou o carro para a BMW disse que ele não poderia ter utilizado o sistema antes dos 2.000 quilômetros. E aí, quais são os direitos e deveres nesse caso? Eu destaquei alguns pontos do Código de Defesa do Consumidor e vou mostrar para vocês aqui na tela. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, pessoal, não há dúvida nenhuma de que a compra e venda de um veículo 0 km ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? E aqui nós temos os conceitos. No artigo 2º, o conceito de consumidor, que é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aqui nós temos o conceito de fornecedor, tá? No artigo 4º, nós temos os princípios que regem a relação de consumo, alguns deles, tá? Princípio da proteção ao consumidor, educação e informação. O Código de Defesa do Consumidor ele privilegia o princípio da informação, tá, pessoal? Então aqui no artigo 6º são direitos básicos do consumidor. Inciso 3. Olha a informação aparecendo de novo. Informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço. Aí eu destaquei aqui, pessoal, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, se o produto apresenta risco, isso tem que ser informado ao consumidor, tá? Aí aqui é uma questão processual, tá, que eu destaquei, que é o inciso 8º, que é direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Esse hipossuficiente aqui, pessoal, não é hipossuficiência econômica, tá? Não é pobreza. Esse hipossuficiente aqui é questão técnica. O consumidor é tecnicamente a parte mais fraca na relação em relação ao fornecedor. Então eu sou advogado, não entendo absolutamente nada de mecânica, eu sou hipossuficiente em relação à fabricante, à montadora, tá? Vamos aqui para o artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, o importador, respondem independentemente da existência de culpa, ou seja, é uma responsabilidade objetiva, não cabe ao consumidor provar que a culpa é dele, tá? Então a responsabilidade do fabricante ela é objetiva, basta o consumidor provar que houve um dano
há um defeito no produto e esse defeito, tá, é decorrente de projeto, fabricação, construção, montagem, tá? Então, o fabricante responde independentemente da existência de culpa. Aí eu destaquei aqui, ó, em roxo. Bem como por informações, deixei informações em negrito, insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Então a pergunta é, o Eduardo no caso, ele foi suficientemente e adequadamente informado sobre a questão da utilização do veículo, né? Essa é a pergunta que fica. Aqui, pessoal, no parágrafo 3º, eu destaquei a prática que o fabricante, né, a empresa, utiliza para se isentar da responsabilidade. Porque, como eu disse, a responsabilidade é objetiva. E como que ela quebra essa questão da responsabilidade objetiva? Provando a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então é aqui, nesse inciso 3, que as empresas, geralmente as grandes empresas, né, não todas, sem generalizar, elas jogam a culpa para o consumidor. Entendeu? Exatamente por isso, para quebrar a responsabilidade objetiva. Foi exatamente isso que aconteceu no caso do cantor João Paulo, que sofreu um acidente aqui na década de 90, na altura aqui de Franco da Rocha, na rodovia dos Bandeirantes. A BMW dele deu problema, estourou um pneu da frente, ele invadiu o canteiro central, o carro capotou e infelizmente o João Paulo veio a óbito porque o carro pegou fogo. Houve um problema com o catalisador, vazamento de combustível e ele veio a óbito. Infelizmente, né? Para mim, uma das maiores duplas sertanejas da história do Brasil, João Paulo e Daniel. E aqui está a sentença do caso João Paulo, tá, pessoal? Então eu tô falando porque eu li a sentença. Então ela é pública, né? A sentença é pública, eu tive acesso. E no caso do João Paulo, pessoal, a BMW alegou basicamente o cansaço do cantor, que ele estava acima da velocidade da via, ele estava a 133 km por hora, e aqui na Bandeirantes, em São Paulo, o limite é 120, e ele estava sem cinto. Mas houve a prova pericial, né? E a prova pericial constatou que, ainda que ele estivesse a 133 km por hora, para o carro capotar daquele jeito, o acidente ocorrer como foi, ele teria que estar a mais de 200 por hora, né? E o carro, na época uma BMW, acho que 320 ou 328, ela suportava, né, essa velocidade. Então 133 para esses veículos não era absolutamente nada, tá? E a família do João Paulo processou a BMW do Brasil e a BMW Alemanha, a BMW sede. A família não processou a empresa de pneu. E a BMW não soube dizer na época qual era o fabricante, né? Não sei se não soube dizer ou não quis envolver a fabricante de pneu nesse caso, mas não há fabricante de pneu no processo. E esse processo está no STJ em Brasília. A sentença foi confirmada em segunda instância. E a empresa está alegando alguma questão de lesão à lei federal, né, para ter entrado com esse recurso. Mas voltando aqui, eu separei alguns pontos, pessoal, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Artigo 18. Eu vou ler aqui só o que eu destaquei, tá? Os fornecedores, eles respondem pelos vícios do produto, tá, pessoal? Então o produto apresentou defeito, os fornecedores são responsáveis, tá? E aqui, vamos supor, você comprou um carro, o carro deu problema no freio, tá?
você leva na concessionária, a concessionária e a fabricante tem 30 dias, prazo máximo, para resolver esse problema, tá? Se ela não resolver em 30 dias, ultrapassar esse prazo, o consumidor pode exigir, tá? É uma exigência, eu quero, de forma alternativa, e a escolha é do consumidor, tá, pessoal? A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, e o abatimento proporcional no preço. Essa última opção é muito pouco utilizada, tá, pessoal? Só se o veículo for um veículo de nicho, né? Ah, eu comprei um Corvette, um Camaro 69. Só existe esse carro, né, dessa qualidade aqui no Brasil. Então eu posso solicitar um abatimento proporcional no preço, tá? Devido ao defeito. Aí o parágrafo 3º, pessoal, é muito interessante. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º, que são essas alternativas anteriores aí, que eu acabei de mencionar, sempre que, em razão da extensão do vício, quer dizer, o defeito permanece, mesmo com esse primeiro conserto que foi feito em 30 dias, o defeito permanece, ou há quem entenda que pode-se utilizar esse parágrafo 3º caso apareça outros defeitos, tá? Em caso da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então, quando você compra um carro 0 km, você não quer problema, você não quer dor de cabeça, né? E a partir do momento que esse carro ele dá seguidos defeitos, naturalmente você tem uma diminuição desse valor. O carro perde valor comercial, certo? E compromete a qualidade, você perde a confiança no produto. Então, usando esse exemplo do veículo com problema no freio, se ele dá problema uma vez, você leva na concessionária, a concessionária conserta em até 30 dias. Esse defeito volta a aparecer em garantia, você perdeu a confiança no carro. Você não vai colocar sua família em risco, né? No caso de um problema no freio, por exemplo. Eu tive uma Montana, pessoal, ano 2014, tirei 0 km e fui para Campinas colocar alguns acessórios. Quando eu voltei na Anhanguera, meu irmão estava junto comigo, ela simplesmente apagou a 100 e poucos quilômetros por hora. 100 e pouquinho eu estava. Ela apagou. Era um problema no fusível, eu não sei direito. Eu fiquei na Anhanguera, a pé, não liguei para minha seguradora, liguei para a Chevrolet, para o atendimento, veio o guincho e levou para a concessionária. Graças a Deus eles consertaram esse defeito, nunca mais apareceu, mas se tivesse aparecido novamente, eu poderia fazer uso desse parágrafo 1º, desses incisos, né? Dessas opções. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que o Eduardo tenha sorte, que ele consiga resolver junto à BMW esse problema. Tem a questão do princípio da informação. É muito importante que a BMW tenha passado essas informações para o Eduardo de forma clara, de forma objetiva, né? Pelo que eu acompanho nos vídeos aqui, a BMW não passou na entrega técnica e precisa ver se isso estava no manual, né? Ainda que esteja, eu entendo que esses dispositivos deveriam vir bloqueados. Pelo que eu vi no vídeo do Eduardo, ele não poderia fazer o Launch Control antes dos 2.000 km, só após. Não poderia ultrapassar 170 km por hora e não poderia passar de 5.500 RPM. Isso num carro de 600 cavalos de 700 mil reais, né, pessoal?
Então eu entendo que deveria vir o bloqueio do load control, do controle de largada, e limitador de velocidade e de RPM. Né? Se não era para passar, então isso deveria ter sido informado e deveria ter vindo com sistemas para bloquear essa questão. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você comprou um carro 0 km e o carro fica mais na concessionária do que na sua garagem, esses são os direitos que você tem. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e um forte abraço.